Fala pessoal, beleza? Chegamos ao nosso 16º vídeo da série Como você faria esta soma no Excel. E desta vez o nosso objetivo será somar todos os valores de uma certa linha com base em um determinado critério, ok? Nosso cenário está montado para que a gente, ao selecionar uma certa fruta, que é o nosso critério, a gente tenha ali a soma das vendas deste semestre, que vai de janeiro até o mês de junho, ok? A gente pode, né, obviamente, modificar o nosso critério e a gente pretende, então, obter a soma aqui, ok? Eu vou mostrar uma solução, né, aqui, que será baseada em fórmulas, ok? Eu tenho ali 5 soluções que eu irei demonstrar e uma sexta solução será uma solução bônus, com a função ali do grupo de matrizes dinâmicas, perfeito? Então, como de costume, eu fecho aqui o meu arquivo resolvido e vamos para as soluções, perfeito? Vamos lá, né? Eu vou deixar aqui, no nosso caso, a tangerina, né, selecionada, e eu coloquei os valores automaticamente aqui de 10 em 10 para facilitar o nosso processo de entendimento, ok? Principalmente quando eu avaliar as expressões com F9, para a gente perceber os vetores que são retornados, né, e que serão devidamente somados, ok? A princípio, eu preciso comentar que a gente pode ter aqui muitas soluções distintas e algumas são mais produtivas do que outras, ok? A gente poderia, por exemplo, criar aqui, né, a soma desses valores e a gente teria ali valores prévios para cada critério. Eu poderia, por exemplo, agora, né, fazer uma procura vertical utilizando a função procv e aí trazer, né, obviamente ali o valor correspondente na oitava coluna. Perceba, né? Seria índice 8. Porém, na inexistência dessa soma, né, que é um fator ali complicador, como eu posso obter a minha soma corretamente calculada? Então, eu terei 5 soluções, certo? Com funções múltiplas aí, e uma sexta solução que será uma solução bônus, utilizando a função do grupo de matrizes dinâmicas, perfeito? Antes que a gente comece, eu vou mostrar aqui duas possibilidades breves, né, que a gente poderia recorrer e que são soluções que não são tão produtivas. Elas têm ali um grau alto de repetição e são muito manuais, ok? Ainda assim, elas podem servir, mas de fato não são produtivas. E se a gente tivesse, por exemplo, um resumo aqui de vendas de um certo ano com 12 meses, ou de 2 anos, né, ou de 3 anos, aí sim, de fato, o trabalho ficaria bem mais improdutivo. Perfeito? Então, eu não recomendo, né? Eu não faria dessa forma, mas ainda assim é uma solução que pode dar certo. Perfeito? Como eu poderia, por exemplo, ter uma solução deste tipo? Bem, eu poderia utilizar aqui, olha só, ignorando a soma, que está aqui apenas com efeitos didáticos para permitir que a gente confira rapidamente. Eu poderia utilizar procv aqui para que eu traga o primeiro mês, que foi o mês de janeiro. Olha só aqui. E eu posso aqui trazer, né, as repetições mudando apenas o meu critério. Eu quero trazer agora o terceiro item aqui, né, que é o mês de fevereiro, ok? Terceira coluna. Agora eu quero a quarta. Na sequência, eu vou querer a quinta, depois a sexta coluna e ao final eu quero a sétima coluna, que na verdade, né, vai expressar o mês de junho. Teclo Enter. Eu tenho como resultado 210, olha só, era o que eu esperava, ok? Lembrando que essa coluna aqui, a coluna I, que está após os dados, serve meramente para a gente conferir rapidamente, ok? Não vai servir para a gente manipular nas nossas fórmulas. Se eu modifico o meu produto, por exemplo aqui, para uva, eu tenho o valor corretamente calculado, ok? Eu volto aqui para a tangerina. Vamos lá, né? Outra possibilidade que a gente poderia também utilizar dentre as inúmeras, e que seria igualmente repetitiva, seria, né, a função soma-se. A gente pode, por exemplo, dentre esses produtos, escolher o critério e somar o mês de janeiro. Olha só, tive o resultado 10, ok? E agora, um alto grau de repetição, né? Eu posso trazer aqui agora a minha soma sempre dos meses distintos, né? Posso ter aqui a soma com o critério, né, a ser somado ali, com o campo a ser somado, que é a coluna D, que expressa fevereiro. Agora eu quero a coluna E, que vai expressar o mês de março, ok?
ok? Coluna F, que é o mês de abril. Posso ter ali coluna G, que é o mês de maio. E ao final eu vou ter ali coluna H, que é o mês de junho, ok? Perceba que eu consegui o resultado, porém a gente pode ter um trabalho muito árduo, né? Um trabalho muito moroso, repetitivo, improdutivo. É cansativo fazer isso, por exemplo, se eu tiver 36 meses de vendas, ok? Nossa proposta será mostrar como a gente consegue evitar esse tipo de solução, né? Tratando-se de fórmulas, a princípio, e a gente conseguir soluções mais breves, ok? Eu terei aqui soluções expostas que utilizarão funções basicamente ali de busca e referência, né? Vou também ter uma solução ali que vai tratar apenas de uma função que basicamente soma, sem utilizar funções de busca e referência. E ao final, uma solução bem breve com uma função do grupo de matrizes dinâmicas, ok? Para iniciar, eu posso aqui utilizar a função somar produto. Olha só, eu quero saber, dentre essas frutas, qual que foi, ou quais que foram, né? Poderia servir para mais de uma aí, qual que foi a fruta escolhida. E, tendo em vista isso, eu multiplico pela minha massa de dados, né, os valores que eu quero, de repente, colocar na minha soma. Isso aqui, por si só, já me resulta, olha só, nos valores que eu tenho ali na linha da tangerina. Perceba, 10, 20, 30, 40, 50 e 60. Eu coloquei esses valores aí para a gente conseguir enxergar mais facilmente, ok? Tem ali um apelo didático. Então, isso aqui agora pode ser somado. Eu vou então abrir a função somar produto, ok? E eu fecho para obter o meu resultado. A minha versão do Excel permite com que eu utilize a função soma, ok? E eu obtenho um resultado. Em sua versão aí, considere utilizar a função soma de repente com o fechamento aí através de Ctrl Shift Enter, ok? Para que o resultado de repente ocorra. Se for o caso aí, você pode também se limitar apenas à função somar produto, que eventualmente você não precisa desta tática aí, né, desse artifício de utilizar o atalho Ctrl Shift Enter para fechar a sua solução, ok? Essa aqui foi uma solução bem rápida e a gente não utilizou, né, funções de pesquisa e referência. Eu vou mostrar agora 4 soluções onde a gente vai utilizar funções deste tipo. A primeira delas é com a função índice. Olha só, como eu posso obter uma soma com a função índice? Bem, perceba que agora, né, da agora em diante, a gente vai ter um padrão bem repetitivo que é o seguinte. Como eu quero somar, então meu primeiro desafio é conseguir obter e apenas obter estes valores, estes 6 valores, para que eu consiga fazer a soma aqui, ok? Então você vai perceber que quando a gente avaliar a expressão com F9, a expressão que eu vou construir parcialmente, a gente vai ter ali esses valores e ao final fica fácil. É apenas necessário a gente fazer as somas, ok? Vamos lá, né? Função índice. Minha matriz será aqui todo esse conjunto, até porque a minha fruta pode variar, né? E eu quero aqui ter sempre à disposição todos os números possíveis, ok? Número de linha. Bem, aqui a minha linha vai ser a linha ocupada pela fruta que eu escolhi. Então, é a correspondência aqui do meu critério. Então, eu utilizo a função corresp para me trazer esta posição, que no meu caso aqui será 3, porque tangerina, na relação das frutas, ocupa a terceira posição. Perceba, quando eu avalio aqui a minha função corresp, com F9, eu tenho o valor 3, que indica que no momento aqui, né, na minha execução aqui, na minha fórmula, até então, ela traz para mim este valor indicando a posição daquela fruta na relação das frutas, ok? E agora vem a grande sacada. O argumento número da coluna, aqui na função índice, né, se eu coloco um certo número, essa função traz para mim apenas aquele número. Perceba, se eu colocar aqui número 1 e eu avalio com F9, eu tenho 10, que é apenas o primeiro valor. Se eu colocar 6, por exemplo, eu teria 60. Então, para que eu não tenha essa limitação, e aí, né, a gente cairia no mesmo problema que eu, né, enfrentei aqui quando eu fiz a solução com PROC-V e com SOMA-SI, eu teria que repetir esta função 6 vezes, modificando aqui sempre este argumento. Então agora eu me livro disso fazendo o seguinte, simplesmente não definindo aqui este argumento. Eu deixo aqui esse argumento, né, sem valor. E acontece que desta forma, quando eu avalio com F9, olha só,
me resta aqui todo aquele conjunto de números que eu tenho referentes aqui ao meu critério. Então, eu desfaço aqui com Ctrl Z e agora eu fecho a minha solução com a função soma e eu consigo o meu resultado, ok? Uma segunda solução que eu posso pensar também e posso sugerir seria com a função desloc, onde eu terei um comportamento muito parecido. A função desloc, ela requer um ponto de partida, uma referência. Vou colocar aqui a célula onde eu tenho o mês de janeiro, perfeito? Quantas linhas eu quero deslocar? Bem, aqui eu quero descer até um certo valor de janeiro, mas eu devo parar exatamente na fruta que eu desejo, ok? Então, esse deslocamento aqui, ele vai ser igualmente provido pela função corresp, ok? Qual é a posição do meu critério aqui da minha fruta na relação de frutas? Eu sei que vai, né, resultar em 3, então eu saio desta célula e eu venho agora para C7, e eu começo já tendo aqui o número 10, ok? Disponibilizado para mim. Ponto e vírgula. Quantas colunas eu quero deslocar? Bem, eu já estou aqui. Eu não quero deslocar, né, aqui uma quantidade de colunas, porque se eu fizer isso, eu perco o valor 10 que eu já tenho, ok? Na verdade, se eu deslocar para frente, ok? Um argumento positivo, por exemplo, 2 ou 1, eu perco isso. Se eu deslocar para trás, por exemplo, menos 1, eu acabo vindo aqui, né, e começando a pegar valores que não são numéricos. Eu pegaria, por exemplo, aqui, neste caso, com menos 1, a palavra tangerina, ok? Eu não quero que isso, de repente, venha atrapalhar a minha soma, beleza? Como eu não quero deslocar nenhuma coluna, ok? Esse argumento aqui, eu posso colocar 0 ou simplesmente omitir esse argumento e o valor padrão fica, que é o 0, perfeito? A minha altura aqui, vejamos, como eu quero apenas uma fruta, então a altura será 1. Se eu quisesse, por exemplo, duas frutas, né, ali adjacentes, eu poderia colocar 2. E eu pegaria, neste caso, tangerina e manga. Como eu quero apenas uma fruta, eu posso colocar aqui o número 1 ou simplesmente omitir o argumento, perfeito? E a minha largura agora, essa é a parte importante também, né? Eu quero ter quantas colunas de largura? Bem, se eu tiver plena certeza que eu terei, de fato, ali só 6 meses, eu posso colocar 6 aqui. Caso contrário, se eu estou prevendo que eu posso ter ali meses adicionados, né, eu posso colocar aqui uma contagem. Eu posso, por segurança, colocar uma contagem de valores aqui, prevendo, por exemplo, que eu teria dados até a coluna L, por exemplo. Ok? Perceba que isso aqui, para mim, com F9, né, avaliando, eu enxergo o número 6, porque eu tenho 6 valores que são ali 6 meses disponibilizados. Perfeito? Fecha a função desloc. Com F9, olha o que acontece. Eu tenho exatamente o mesmo vetor, de 10 até 60, ou seja, eu consegui aqui fatiar esses meus dados e obter apenas a linha com os valores que me interessam. Eu desfaço aqui com Ctrl Z e agora é bem simples, eu posso somar que eu obtenho o resultado correto. Uma quarta solução aqui, ela vai ser também com a função índice, que será utilizada 2 vezes. Eu vou trazer o primeiro valor, que é o de janeiro, vou trazer o último valor, que é junho, ok? Um valor, né, por vez, com uma função índice diferente. Eu vou utilizar o operador de intervalo, que são os 2 pontos, e conseguir reconhecer todo o intervalo. Olha só, vamos começar aqui encontrando, né, o mês de janeiro, qual que foi o valor. Então, função índice, dentre esses valores, eu quero apenas o valor da minha fruta, que é o meu critério. Então, função corresp novamente, e isso aqui é idêntico, olha só, corresp C16, né, no intervalo de B5 a B14, correspondência exata, ok? Perceba que este trecho, olha só aqui, ele já se encontra aqui, onde o cursor está passando agora, e ele se encontra também na solução anterior, onde eu tenho aqui o cursor passando, perfeito? Fecha a função índice, teclo Enter, e eu tenho 10, que foi, por enquanto, apenas o valor do primeiro mês, ok? Que é janeiro. Então, olha só, o reaproveitamento da minha fórmula. Eu vou colocar 2 pontos, indicando que eu vou do valor 10 até, né? E o valor limite ali, ao final, será a mesma fórmula, porém, em vez de utilizar C5 a C14, que faz aqui referência a janeiro, eu utilizo o intervalo que vai de H5 a H14. Então, aqui basta que eu troque C, que era referência para janeiro, por H, ok? Quando eu avalio com F9, perceba que interessante, o mesmo vetor,
ok? Então agora basta que eu faça a minha soma e eu tenho lá o mesmo resultado, perfeito? Esta solução 5 agora, né? Por incrível que pareça, ela vai ser provida, ou pelo menos ali o seu vetor, que é o que interessa, que está aqui em verde, e que foi aqui muitas vezes já, né, exposto e obtido, ela vai ser, né, feita ali basicamente com a função proc_v, ok? Mas como seria isso possível? Bem, a gente sabe que se a gente fizer, né, uma procura vertical que procura o critério em uma base de dados, ok? Via de regra, a gente pode imaginar que eu tenho apenas um valor. Olha só, trouxe o valor correspondente a janeiro. Só que isso acontece pela limitação que eu coloco aqui no terceiro argumento, que é o número de índice da coluna. Mas o que aconteceria se eu pudesse aqui, por exemplo, colocar o número 2 e o número 3? Eu conseguiria trazer janeiro e também fevereiro. E se eu colocasse 2, 3, 4, 5, 6 e 7? Eu traria tudo que eu preciso. Traria os 6 elementos aqui desta linha, ok? Que estão aqui formatados de forma condicional em verde. Mas como que eu posso fazer isso? Bem, eu posso fazer da seguinte forma. Eu abro aqui as chaves e eu escrevo. Eu quero a segunda coluna, que é janeiro. E aí eu prossigo com barras invertidas, ok? Isso aqui simula, né, a construção de colunas. Se eu tivesse ponto e vírgula, eu iria simular, né, a referência ali para linhas. Olha só, com F9 eu avalio, eu tenho exatamente o mesmo vetor, ok? Eu vou aqui desfazer essa ação com Ctrl Z, e aí fica uma pergunta, mas como que eu posso ter isso aqui automaticamente sem que eu precise estar digitando, ok? A gente pode ter ali vários artifícios. Eu poderia aqui utilizar a função sequência, o alinhamento das funções linha direta, enfim, várias possibilidades. Porém, eu vou aqui fazer um pouco diferente. Eu vou utilizar a função call, ok? A função call pede para mim uma referência e ela vai expressar para mim o número que vai designar a posição das colunas destas referências, ok? Se eu colocar call B4, olha só, referência call B4 ali, né? Com F9 eu vejo que foi 2 o resultado. Como eu quero construir de 2 até 7, o meu vetor, então eu posso fazer o seguinte, pegar call de B4, ok? Até G4. A linha aqui não é relevante nesse caso. O que interessa é que eu tenha de B até G. Olha só, eu avalio aqui este argumento, ok? Com F9, e eu tenho o resultado de 2 até 7. Eu poderia, por exemplo, aqui pegar um intervalo diferente, olha só. Se eu colocar o intervalo que fosse ali de A1 a F1, olha só, eu teria o quê? Eu teria exatamente o vetor de 1 até 6. Ah, mas eu não preciso começar em 2 e acabar em 7? Muito fácil. Eu posso somar 1 e agora eu acabo compensando aqui, ok? O meu resultado. Então, a gente pode ter aqui muitas possibilidades. Poderia colocar, por exemplo, o meu intervalo indo de B2 até G2, ok? Sem precisar somar alguma coisa. Então fica a nosso critério, perfeito? Vou deixar assim, dessa forma. Com F9 eu confirmo, eu tenho os valores e agora simplesmente eu preciso apenas somar para encerrar isso aqui. Olha só que maravilha, perfeito? E a última solução, para a gente finalizar, ela vai ser utilizada com a função do grupo de funções de matrizes dinâmicas, né? Eu vou utilizar aqui a função filtro. Olha como pode ser fácil isso aqui, função filtro. Eu quero aqui, dentre esses dados, né, esse conjunto aqui de dados, filtrar de acordo com o seguinte, quando esses itens aqui, essas frutas, né, coincidirem com o meu critério. Olha só, avaliando isso aqui com F9, eu tenho exatamente e mais uma vez o mesmo vetor. E agora fica fácil, eu posso simplesmente aqui fazer a minha soma, perfeito? Então, a gente consegue ter ali mais uma solução e a gente consegue, né, perceber como é que Excel é bem versátil e a gente com um pouco ali de raciocínio e também de conhecimento consegue trazer soluções distintas para o mesmo problema, perfeito? Um forte abraço para vocês e até a próxima.